queria perguntar se por altura do verão tem alguma preocupação específica com a saúde. Sim, sobretudo a exposição ao sol, que eu ponho a mim e aos meus filhos, a proteção solar 50, não expor, sobretudo o mais pequeno tem 7 anos, entre a meia-dia e as 4 horas ao sol, ou então se tiver está com uma t-shirt, e obviamente beber imensos líquidos e comer fruta e tudo o que tenha bastantes lípidos para estarem bastante hidratados e beber bastante água, evidentemente. Quer dizer, faço exames regulares, anuais, precisamente nessa altura. Mas, por exemplo, com as alergias ou com as picadas de insetos? Eu utilizo sempre sprays. Referente aos bichos, não, mas é só ao sol. Algum protetor que eu ponho. Não tenho assim mais nenhuma preocupação. Por exemplo, na praia, tem alguma preocupação particular, por exemplo, com alguma picada de algum animal? Eu não, às vezes é peixe-aranha, mas já há tantos anos que não me lembro disso, como uma vez fui picada só por isso, porque nunca mais assistia a essas picadelas. Pelo menos quando vou à praia, procuro não apanhar os escaldões, o tempo mais quente, estou até o meio-dia na praia e pôr um bronzeador protetor. São as queimaduras solares, essencialmente. Que tipo de cuidados é que toma para evitar este tipo de preocupações? O uso protetor solar. Eu pessoalmente não, porque não tenho problemas nem de alergia. Quando vou para a praia tenho muito cuidado, porque uso todo o ano o protetor 50, mesmo na cara, por isso não tenho assim problemas nenhuns de saúde na altura do verão. Eu não tenho, mas claro que há de haver muita gente que tem. Eu evito o sol nas horas de maior calor e procuro fazer praia de manhã ou ao fim do dia. E, por exemplo, para além das insolações com as picadas de insetos ou picadas de outros animais na praia, tem essa preocupação? Não, eu sou do Algarve, portanto lá estamos habituados a isso, não temos, excetuando o ano passado que tivemos uma praga de mosquitos na zona de Lagoa, mas de resto não. Tenho com a alimentação, tento fazer uma alimentação mais leve e tenho a preocupação de pôr protetor solar, quer na cara, mesmo no dia a dia, quer quando estou na praia por várias vezes. São fundamentalmente as preocupações maiores porque alergias não tenho. Sim, principalmente com as picadas de insetos e com a exposição solar. Os perigos que podem vir de uma ou de outra situação. É uma situação que normalmente me preocupa. Não, particularmente só mesmo não me expor mais ao sol, pelas consequências que a gente sabe que traz, e por problemas de pele mesmo, de coceirinhas, essas coisas que incomodam. Sob o ponto de vista dermatológico, tenho muitos cuidados. Procuro bons produtos, sobretudo quando apanho sol, e tenho muito cuidado quanto à picada de insetos, contra qualquer problema de pele, e recorro a dermatologistas com alguma frequência. Assim, tenho alergias por causa dos polenes, e tenho alergias do nariz e alergias da pele também, tipo de urticário aqui, porque todos esses polenes fazem com que a pele coça muito. E como é que resolve esse problema? Em geral, compro medicamentos sem receita na farmácia e uma creme tolerância para peles alérgicas. E, por exemplo, com os animais, picadas de insetos, picadas na praia? Isso também, mas isso a gente não pode evitá-lo. Se eles aparecerem, não sou muito atraído a eles. Sabe como tratar, se for esse o caso? Não sei. Ir à farmácia, comprar uma pomada e passar, sei lá. É isso que eu costumo fazer. O peixe-aranha saia com o xixi de um bebê, uma criança de preferência, rapidamente, e depois ir ao posto médico e pronto, e ver o que é que eles podem fazer. Pois é. Ora, o verão está aí, até parece que não está, não é? As temperaturas... Mas está, hoje já está mais frio. Está muito, 20 graus, não é? Mas está, é todo um processo de aquecimento. Eu já quero calor. Bem-vinda, doutora Cláudia Cunha, nutricionista. Bem-vinda, doutora Leonor Girão, que já não é a primeira vez, já nos faz companhia, dermatologista. Doutor Viriato Horta, médico de medicina geral e familiar. Sejam bem-vindos os três. Vamos então falar um pouquinho sobre os cuidados a ter nas várias vertentes no que ao verão diz respeito. Menina, quer abrir as hostilidades ou quer que abra eu? Posso começar por... aliás, nós tivemos a oportunidade de ouvir o que as pessoas normalmente fazem, não é? No verão, o cuidado com o protetor, enfim. Mas existiram ali algumas opiniões que eu fiquei na dúvida.
em particular a picada do peixe-aranha, se de facto se resolve da maneira como a senhora dizia, e outro é o nível de proteção, que protetor é que nós devemos usar assim que chega o verão, e se é o ano inteiro ou se é só quando chega o verão. Então começamos pela picada do peixe-aranha. Doutor? Bem, a senhora não está muito longe, porque o princípio primário, a primeira coisa a fazer numa picada de peixe-aranha é dar calor local. O calor inativa a toxina do peixe-aranha. Portanto, é o mais próximo. Se alguém tiver vontade de fazer xixi. Pelo menos está a 37 graus, o que já não é mau. Mas a sugestão é, da minha parte, e sugeria que as pessoas pudessem ter, quando vão para praias que têm muita probabilidade de peixe-aranha, e há algumas zonas do país em que as pessoas já sabem, que o senhor do Algarve sabia que lá há bastante, que são as zonas das dunas baixas, que têm uma exposição grande, pode-se usar uns kits, umas pequenas placas, de qual há dois formatos. Há uma que nós damos um muro na placa e ela gera calor, e há outra em que gera frio. Portanto, se tivermos as duas, podemos levar para a praia na nossa mochilinha e usamos para o peixe-aranha, que será calor, o que eu preciso, mas, por exemplo, se for uma picadas de melgas ou de mosquitos ou de moscas, que são algumas vezes muito calorosas, será o frio. Portanto, a pessoa não vai com o calor. O calor é que inativa. Isto é importante. A toxina. Isto é muito importante. Porque a toxina é inoculada, o peixe-aranha tem uns pícolos, tem lá dentro um veneno, quando a pessoa pica, no pé ou na mão, o que for, e aquela toxina é dolorosa. Além de ser dolorosa, gera depois inchaços, pode gerar mais problemas a outro nível. Se estiver num sítio vigiado, pois os postos de socorros das praias têm os meios para poder fazer, por exemplo, uma administração de um anestésico local. Injeta-se uma anestesia local, como se faz para suturar uma ferida. Mas a primeira coisa que se pode fazer é calor. Ou água quente, ou uma placa térmica, que é fácil de fazer. Compram-se nas lojas das pessoas que vão para as montanhas, que vão para viagens. São umas placas, umas são endotérmicas, outras são exotérmicas. Umas produzem calor, outras produzem frio. Quem é que já foi picado por peixe-aranha? Eu nunca fui. Já foi? E tu dói como raio ou não? Dói muito. Queria aproveitar o médico dizer que dói muito, posso dizer que dói muito. E posso já aqui alertar para a primeira questão que eu gostava de fazer. Enquanto médico geral, de medicina geral, que é, na praia, o maior perigo não é ser picado pelo peixe-aranha. É se afogarmos porque temos uma dor tal que nos impede de nadar. Isso é que é o grande perigo. Portanto, eu não devo ir sozinho. Esta é a grande mensagem. Se estou numa praia com um concessionário, tem um banheiro, tem um nadador salvador, tem toda a gente, tudo bem. Estamos assistidos, tem uma assistência à volta. Se vamos para uma praia não vigiada, para uma praia mais distante ou para uma zona que não tem assistência, nunca sozinhos. E para dentro da água, muito menos sozinhos. Crianças sozinhas nunca, adultos sozinhos, mesmo adultos sozinhos. Eu, quando fui picado pelo peixe-aranha, se me perguntou se eu já fui, teria meus 12, 13 anos de idade. Se não estivesse com um tio meu, eu tinha lá ficado. Em Troia, conhecem Troia? Tem aquela grande duna que se estende até quase à Rábida. Àquela distância eu nunca chegava lá. A dor é imediata, é instantâneo, é dor incapacitante, tira a capacidade de andar, de mexer, de pôr o pé bem, até de nadar. E, portanto, as pessoas hoje em dia, e a grande maioria delas nas praias, afogam-se, não é porque não sabem nadar, é porque lhes aconteceu qualquer coisa que as impede de reagir, de estar bem, de ter capacidade. Esse é que é o grande perigo da praia. Ora, aqui está mais uma lição. No mar, eu sou muito apologista desta ideia do doutor. No mar, acompanhar é sempre em que circunstância for. Ou seja, até nos desportos marítimos, estar sozinho não é nada bom. Ouvimos falar, doutora Leonor Girão, ouvimos falar também muito das pessoas e da forma como se protegem. Há de facto uma uniformidade, ou seja, todos devemos ter os mesmos cuidados, ou tem a ver com casos específicos? Há cuidados que são gerais e nós temos trabalhado muito nisso. Eu gostei muito de ouvir algumas das pessoas na televisão a dizerem, já sabiam quase a canção e a música, não é? Que põem o protetor, que se protegem antes de ir para a praia, que evitam aquelas horas de maior calor. São alguns dos cuidados que eu acho que já entraram um bocadinho nos portugueses. Agora, eu gostava de lembrar dois ou três pontos que eu acho essenciais. Um deles é que as pessoas associam muito a radiação ao calor. E nós temos tido agora este verão, não é? Que tem sido um bocadinho miserável e andamos todos tristes com isso. Não nos podemos esquecer que é verão porque tem a ver com a distância do Sol à Terra, que continua a ser mais curta, por isso é que é verão, independentemente da temperatura. Ou seja,
Pode estar a chover na praia, pode estar nevoeiro, mas a radiação ultravioleta continua a ser alta e continuam a precisar de pôr o protetor solar, mesmo que estejam 10 graus na praia. Se for na altura do verão, em Portugal, estamos a falar de Portugal, a intensidade de radiação ultravioleta é alta e têm que realmente se proteger. Não associar à temperatura. Quando no nevoeiro apanha-se cada escaldão, não é? Porque as pessoas ficam iludidas. É verdade. Porque as pessoas associam ao calor e o calor tem a ver com os infravermelhos, que não é a mesma coisa. Aquelas lâmpadazinhas que vemos no jardim zoológico, por exemplo, para a bicharada que vem da África, para a bicharada tropical. Portanto, o calor tem a ver, sobretudo, com a radiação infravermelha e não com a radiação ultravioleta. E, portanto, terem atenção a isso é um ponto. O segundo ponto que eu gostava de chamar a atenção, porque o número dos protetores, a maior parte das pessoas até já sabe, é que não basta levar para a praia o protetor que tem proteção 30 ou proteção 50. É preciso perceber que tem que aplicar em quantidade. Ou seja, se eles levarem o frasquinho e puserem 3 gotinhas do seu protetor 50 mais, não estão protegidas. É péssimo, porque pensam que estão protegidas e não estão. E, portanto, têm que realmente aplicar uma quantidade apreciável. E quando eu digo uma quantidade apreciável, é maior do que o que se põe um hidratante em casa. E devem aplicar antes de ir para a praia, e quando chegam à praia aplicam, sempre vão à água, aplicam, e, portanto, tem que fazer uma aplicação generosa. Porque eles dizem que a água não tira, mas tira, claro, não é? Claro que tira, porque os protetores, não há protetores à prova d'água. Há protetores que têm uma maior remanescência na pele, isto é, que são mais resistentes à água. Mas à prova não há. E quando as pessoas vêm e depois se limpam, há uma parte que sai. E aproveito também para dizer que, para além de que o protetor solar é importante, não nos podemos esquecer das outras coisas, que é a sombra. Os protetores, alguns até são caros, o estarem à sombra nas horas de maior calor, ou nas alturas em que há uma maior radiação, usar chapéu de proteção, usar os óculos de proteção. Nós tínhamos estado a conversar aqui com o colega sobre os óculos escuros, que é um alerta que eu gostava de fazer, que é assim, como todos nós compramos às vezes coisas nos chineses e nos mercados e nas feiras, todos gostamos. Às vezes passa-se, está-se em férias, vê-se aqueles óculos todos exóticos e compramos convencidos que estamos protegidos e não estamos. E no caso dos óculos é grave. Se o caso da t-shirt é indiferente se é da marca X ou Y, no caso dos óculos é grave, porque se não tiver a proteção da radiação ultravioleta, o escuro da lente, que não tem proteção, faz com que a pupila dilate e ainda entra mais radiação. E essa radiação é prejudicial para os olhos. Ou seja, não tem nada a ver, quando compramos uns óculos escuros, a tonalidade da lente que compramos, se é mais escura ou se é mais clara, nada tem a ver com o grau de proteção. Exato. Que o próprio óculos ou a lente nos vai... O grau de proteção tem que ser garantido pelo fabricante e, portanto, em termos de óculos escuros, prefiram realmente comprar nas lojas nos quais vêm a certificação europeia, e vamos acreditar que as pessoas fazem as vigilâncias corretas, em que tem a certificação europeia, em que realmente garante que tem proteção da radiação ultravioleta. E depois pode ser mais claro, mais escuro, etc. Mas tem que ter esse certificado. Portanto, óculos escuros comprados por aí, não dá. Muita atenção, é muito importante. Não é só ser o óculos de sol que trago para chorar. Não. Ora, doutora Cláudia Cunha, já uma mulher, enfim, com habituadíssima à televisão. Não é verdade? Sim. Estava nervosa porque era a primeira vez. A primeira vez nem sempre corre mal. Pois não, vamos ver agora. Ele no início não tinha dito isso, no início do programa. Enfim, vamos lá falar do que interessa. Doutora Cláudia, vamos lá a cuidados alimentares que devemos ter também nesta altura do verão. Hoje, se quiser, também podemos ir por esse caminho, mas penso que o mais importante não é falarmos das dietas hoje vamos mais à hidratação, não é? Sim, e também a alimentação que é necessário, algumas dicas se calhar para levar para a praia. Exato. Porque nós na praia às vezes nem sabemos o que é que devemos fazer. Em relação à fruta, por exemplo, temos aqui tanto o melão, a melua, a melancia. Podemos e devemos fazer fruta também, porque estas frutas têm em grande porcentagem de água. Mas eu acho que há um erro comum no verão e na praia, que é as pessoas só levarem sandes e fruta para a praia, ou seja, é uma alimentação só quase de hidratos de carbono, não é? E nós, como somos, necessitamos de proteína, acho que também temos que nos lembrar um bocadinho da proteína. Para a praia, a solução pode ser levar alguma salada de leguminosas, podemos levar
o grão, um pouco de grão, um pouco de feijão, desfiar um bocadinho de frango, atum em água para ter menos gordura e, portanto, não desbasearmos só no maçãs. E depois mais a fruta, está bem? A fruta também vai ser importante porque é boa porque é antioxidante, tanto a fruta como os legumes na sua maioria. A fruta com uma tonalidade mais vermelha terá uma melhor capacidade. Sabe o que é que eu levo muitas vezes? Tomate cherry. Ótimo. Lavados, os miúdos comem aquilo como fossem cerejas. Cenoura sempre. Mas e é verdade que ao comer cenoura, isto é o que sempre me disseram. Lá vem ela para apesar de não, mas eu já nasci meio um bocadinho bronzeadinha. Sou mesmo morena da natureza, apesar de estar um bocadinho mais do que é normal. Mas sempre ouvi dizer que o comer cenoura, que eu adoro, na praia ou no inverno, no verão, eu adoro cenoura, mas comer na praia ativa a melanina, ou seja, ajuda ao bronzear. É verdade ou é mentira? Não é bem assim. As cenouras têm os beta-carotenos que têm um efeito antioxidante, mas como é fácil também de perceber, aquilo não é imediato, não é comer a cenoura e a cenoura aparece bronzeada, antioxidante e aparece bronzeada. Portanto, não é bem assim. Mas ajuda, a longo prazo ajuda. As chandes de ovo. É bom ou não? Porque o ovo depois passa muito tempo ao sol e é uma desgraça. Levem ovos cozidos, que é como eu levo. Exato, e também se calhar levar sempre um termo com frio para ver se também não leva ao calor e fica sempre numa sombra, também é importante. O ovo, agora que falou no ovo, é importante também falarmos nisso, que a alimentação que eu recomendo é sempre baseada na nossa cronobiologia, ou seja, no nosso ritmo biológico. Comer o ovo realmente deverá ser na altura da praia ou durante o dia, ou até no pequeno almoço, porque não? E deixar de fazer o ovo à noite, porque nós à noite precisamos de ter a melatonina para dormir, não é? Quando acordamos temos o cortisol alto, portanto há aqui um ciclo. E comer ovo ou carnes à noite pode influenciar realmente a produção da melatonina, portanto toda esta alimentação também vai nos ajudar a controlar também o nosso ritmo biológico. E então o ovo pode ser uma solução durante o dia, mas se calhar à noite ao jantar que não, e é quando nós chegamos a casa e que nos apetece comer mais, porque passamos o dia na praia e comemos pouquinho. Às vezes não dormimos por causa dos ovos, estás a ver? Mas sabes que é curioso, eu esta semana não tinha ido às compras e a única coisa que eu tinha no frigorífico eram os ovos. Então o meu jantar foi ovo mexido e realmente foi difícil de adormecer. Eu que durmo lindamente. Não é lindamente, ela dorme 12 horas. Queria eu! Mas realmente demorou ali o sono a chegar como naturalmente me chega. Claro. Doutora, já falámos aqui das picadas dos peixinhos, mas também há as alforrecas. As alforrecas. Que é outra chatice, não é? Eu tenho tanto medo. E até há a caravela portuguesa que é perigosíssima. Muito mais perigosa. Perigosíssima. Muito mais perigosa, é a fisália. A fisália a fisália não é um animal, é um conjunto de animais, é uma colónia. Alguns têm umas funções, outros têm outras, como em qualquer colónia. O problema para as pessoas em relação à fisália, e depois indiretamente da mesma forma com as alforrecas, as medusas e até algumas algas, são as reações que depois na pele produzem uma espécie de urticária, mais localizada ou menos, mais exuberante ou menos, conforme também a capacidade que cada pessoa tem. E o colega que é da dermatologia sabe que nem toda a gente reage da mesma maneira à mesma coisa. Eu posso ser picado por uma abelha, dói, tiro o ferrão, ponho um bocadinho de gelo e passado meia hora despachou. Há pessoas que têm que ter um kit de urgência para uma reação alérgica específica e que têm que andar com a sua adrenalina para injetar se for necessário. Cada pessoa tem que saber o que é. Se eu sou alérgico às abelhas ou às vespas, tem que ter acompanhado por um dermatologista ou por um alergologista. Eu outro dia ouvi dizer, e vocês poderão esclarecer, eu, por exemplo, já fui picado por abelhas e não sou alérgico, não é? Faço ali, tiro, está feito. Normal. Mas o que parece é que de um momento para o outro podemos nos tornar alérgicos, não é? Pode, claro, em qualquer altura. Claro, em qualquer altura pode. Nós temos muito este mito de que, eu não sou alérgico. O não ser alérgico não quer dizer que um dia não se venha a ser. Nós só nunca somos alérgicos àquilo com que nunca contactamos. Claro. É preciso sempre uma primeira vez. Eu nunca fui picado. Uma primeira vez, nunca sou alérgico, mas depois posso ficar. E em qualquer altura pode acontecer. Portanto, nunca ninguém sabe. Mas se for ficar alérgico, fica-se a saber. Então terá de seguir por este caminho. Um estudo e uma avaliação, até pode fazer vacinas de sensibilização que existem para as picadas das vespas e das... Isto é importante, sobretudo nas reações muito exuberantes. Que podem e, portanto, aquilo que nós chamamos de choque anafilático quer dizer que o organismo, no fundo, o que é uma alergia? A pessoa contactou com uma substância e o nosso sistema de defesa natural identificou-a como muito estranha, mas identificou-a como se fosse o inimigo público número 1 e combate com todas as suas armas. No caso de uma alergia, de um choque anafilático,
todo o organismo responde em relação àquele estímulo. O coração bate mais depressa, os vasos fecham, o sangue a circular e faz com que a pessoa possa ter simulado, digamos assim, quase como um ataque cardíaco, e realmente deixa de respirar e realmente pode morrer. Eu tive uma alergia muito grande, fui picada por um mosquito em Cabo Verde o ano passado e de facto fiquei aqui toda muito encarnada e tive dificuldade em respirar. Portanto, tive um ataque broncoespásmico. Pode assim, ser pela reação ao mosquito. No dedo do pé. É indiferente, onde fica não tem importância nenhuma. Porque a reação é muito importante. Agora, nas pessoas em que isso acontece, e como disse o colega muito bem, para que o organismo responda tem que o ter estado em contacto pela primeira vez e posto na sua memória de que é uma coisa estranha, para que isso aconteça tem que haver um primeiro contacto. Mas a pessoa que tenha uma reação muito exuberante, e estamos realmente a falar de reações muito exuberantes, pode-se fazer dessensibilização, acho que pode e deve, às vezes em alergologia, e nem é tanto connosco, e tem que andar o kit, com o tal kit das pessoas que são alérgicas. Agora, todas as pessoas, é normal, porque isso é reação normal, em relação a uma abelha ou em relação a um destes insetos, fazer uma reação local, e sim, e que pode ser mais exuberante e não pôr a vida em risco. Faz favor, a conversa é aberta, podem entrar os três quando quiserem. Para voltarmos às alforrecas, às fisálias e a este grupo todo, no fundo, o que nos importa aqui, poder dar alguns conselhos, é o que fazer perante a circunstância. Já toquei na alforreca, não reparei, ela estava até na areia, pode andar a nadar. A fisália vem, são os filamentos que nós não conseguimos ver, eles enrolam-se no braço e ficam colados. Ora bem, conselhos a dar para aqui: retirar, lavar com água e sabão, com desinfetante, com qualquer coisa que lave, para tirar o produto. Mas, por exemplo, no caso das fisálias, daquele filamento que fica enrolado e que faz uma espécie de queimadura, que é uma reação alérgica, mas também de queimadura, que incomoda bastante, deve ser retirado ou com uma pinça, mas pode-se, por exemplo, inativar o tentáculo, aquele... Mas nós na praia não temos pinças, vá. Não temos, podemos ter se levarmos. Se levarmos a pinça. Sai da água, vai à mochilinha, vai pegar na sua pincinha e vai tratar de... Se nós tivermos pinça com uma toalha, não é? Com qualquer coisa que não seja eu a tocar. Exatamente. Quer dizer, se eu tiver que retirar, se eu for tocar lá também fico com a alergia. Nas praias vigiadas ao posto de outras. Para onde não há. Onde não há, eu tenho que levar o meu kitzinho de primeiros socorros. Eu devo ter na minha mochila de praia um pequeno conjunto de coisas que são destas que nós vamos aqui falando. Portanto, uma pinça, um bocadinho de álcool, um pouco de vinagre. E o vinagre é bastante bom para retirar a irritação. Por exemplo, das picadas das melgas. Aquela primeira fase, o ácido acético combate aquela fase inicial da comichão do prurido. É uma coisa simples de ter, tais como as placas do calor e do frio, são coisas práticas. Uma pinça é fácil de ter. Quem não tem uma pinça, tem uma faca. Pega numa faca e vai raspando o filamento, que é muito fácil de fazer. Mas não toquem, porque eu também estou a tratar o outro, mas também sou alérgico àquilo. Ou por outra, reajo àquilo, não sou alérgico. Portanto, estes cuidados são na parte de urticária. Podemos usar depois uma pequena pomada de calamina, que se usa bastante, que é fácil de adquirir, um corticoide suave do tipo da hidrocortisona que se pode ter, para enquanto não vamos depois para casa e começamos a combater aquela reação. Portanto, é possível fazer pequeninas coisas simples, que se fazem na hora e que estão na nossa mochilinha, no nosso pequeno kit de primeiros socorros, que acompanha quando está no carro. Agora vou para uma praia, vou com o doutor. Já sei que leva aqui. Uma das coisas, o realizador está-se a rir a dizer, eu estava a dizer a mesma coisa, vou para a praia com o doutor. Uma das coisas que nós devemos ter cuidado também, até porque ainda hoje, infelizmente, se continua a morrer de congestões na praia, tem a ver com os alimentos, voltamos aqui aos alimentos. Não comermos coisas fartas e pesadas e difícil de digestão. Sim, ou então também esperar pelo tempo de digestão, não é? Que é quanto tempo? Vamos lá aqui desmistificar isso. Pode ser entre 2 horas e meia, 3 horas, 3 horas e meia, depende também da... A minha mãe tinha razão. Também a minha, sempre que eram 3 horas. Os putos todos, hoje também mania que 2 horas depois está bem. E mais grave, há pessoas até bem perto de mim que têm a mania de que eu estou desde pequenino habituado a não fazer a digestão. Claro. O que não quer dizer que de um dia para o outro já está. Claro, porque pode haver sempre um choque térmico, não é? O que acontece é que quando o nosso corpo entra na água, que é mais fria, o sangue, para aquecer, não é? Pode sair um bocadinho da parte onde estava mais concentrado no estômago e, portanto, pode dificultar aqui a digestão e realmente acontecer uma situação muito mais grave. E não é só não ir à água, pois não, doutor? Não, senhor. Eu tenho que arrefecer antes de ir à água.
Claro, para não ver o Nós choque estamos às vezes a térmico. 40 graus, numa exposição solar grande, e já nos 11, meio-dia, o corpo está muito quente, eu devo ir para a sombra um pouco, devo estar um pouco, e depois ao entrar na água também devo entrar suavemente, quer dizer, não é aquele mergulho da corrida, todos a correr para dentro da água. Há duas é que é coisas que me enervam muito ainda hoje, se me enervam, vou me enervar sempre, que têm a ver com comportamentos na praia. Primeiro, não aguento mesmo, fico indisposto, e às vezes até mando umas bocas, a pessoas que quando eu estou a sair da praia com os meus filhos estão a chegar. É uma coisa que eu não consigo entender, vocês aí em casa podem dizer o que quiserem, eu não consigo entender como é que vai com crianças para a praia ao meio-dia. Não consigo, nem com proteção, nem com... Refeição com menos conteúdo. Portanto, o almoço pode sempre fazer ovo, pode fazer carne, pode fazer peixe, um pouco sempre de hidratos de carbono, um bocadinho de arroz, massa, batata, mas nunca esquecer também os legumes e a salada, que acho que também às vezes nos esquecem um bocadinho, portanto acho que é uma... Não, por acaso, acho que no verão até se come mais salada, nós pelo menos comemos muito mais saladas no Ótimo, verão. boa. Saladas de frutas, é excelente, não é? Frutas variadas. Sim, mas mais para a tarde eu acho que seria o mais indicado. Se calhar fazia o almoço, podia fazer uma sopa ligeira ou então só o prato. Sopa todos os dias tem que comer, claro. Boa. E a fruta podia deixar para a tarde, não é necessariamente, não tinha que fazer logo ao final do almoço. Doutor, tem aqui um livro que me queria mostrar lá para casa, não Deixa-me é? só aproveitar para dizer, porque não nesta fase aproveitar para a sesta. Não, dorme de cesta, claro. Porque a cesta é o ponto para aproveitar, para ter almoçado como se deve, e depois descansar como se deve. Onde é que há dúvida que há depois festa à noite no já verão? podemos ir então andar um bocadinho no café, no restaurante, ir à esplanada e ouvir a música. Sesta sempre. Sesta sempre. Claro. É aproveitar aquilo que é natural. Estás a ver, dormir faz muito bem. Dormir faz sempre bem. Então, que de especial tem este livro? O que é que tem de especial? Primeiro é um companheiro meu desde há 30 anos. Anda comigo. Então é muito especial. Anda comigo. E é uma coisa que... podemos mostrar. É um livro que neste momento já não há à venda, este formato de livro, mas há uma coisa até mais inclinado, melhor. O que é que eu queria sugerir com este livro? Se vamos para um sítio onde não há assistência médica, onde não há o tal posto de socorros, onde não estão os nadadores salvadores, não é que nós sejamos médicos lá, mas podemos ter pequeninas técnicas, podemos aprender coisas, podemos estudar. Será um manual, digamos, de sobrevivência, de boas atitudes. E ainda há venda? Não, já não há venda, mas há mais fácil. Neste momento, este livro eu tenho há 30 anos, já foi meu companheiro para muitos locais por onde eu fui, em missões internacionais, em locais inóspitos e tudo, e onde eu aprendo muito, embora seja médico, mas é um livro para onde não há médico. Fui agora fazer a minha pesquisa para tentar trazer para aqui, poder dar um conselho às pessoas e diz, não há à venda, está esgotado. Isto é uma edição brasileira, isto é de uma edição a partir do inglês. O que é que eu depois fui encontrar? O seguinte, a mesma coisa, onde não há médico, só que neste momento é exatamente a mesma coisa, é uma edição 2009 revista, só que é feita por uma ONG chamada Talk e que tem isto gratuito na net. Download gratuito, mete na pen, mete no iPad, mete no seu tablet, mete em qualquer lugar, mete no seu telefone e pode ter uma informação. Tem, como qualquer livro, um sumário, tem um índice e serve para montes de informações. Serve-nos para quando vamos de viagem, serve para quando vamos para a praia, para ter, e para estudar, e para ver em casa, para podermos aconselhar. E quanto mais não seja, por curiosidade, não é? Por conhecimento. Eu acho que é aquele livro tu lês, não é? Porque aprendes, é como o doutor diz, estás sempre a aprender. Aqui aprende sempre, e com este eu próprio continuo a aprender. Todos os dias que mexo neste livro... Tem as mesinhas? Tem pequenos truques. Tem as coisinhas que se fazem quando não há meios, que é muito importante. Portanto, qualquer pessoa pode. E se calhar é muito mais. Se calhar não, certamente que é mais. É melhor vermos este manual do que irmos à internet, que tem tanta coisa e às vezes nós pesquisamos e se calhar a solução não é. Esta versão em concreto desta ONG foi desenhada para Moçambique. Para uso no ambiente tropical. Mas o livro todo tem todas as funções e todas já. Também está a falar lá do peixe-aranha, tem tudo isto. Alguma coisa que tenha ficado por dizer, doutor? Que se lembra assim que tenha de algibeira ou não? Algum de algibeira, queria dizer a coisa mais importante de todas que já disse e queria só reforçá-la. O mais perigoso na praia é o afogamento. E o afogamento não depende de nós nadarmos bem ou mal. Eu posso ser campeão do mundo de natação e afogo-me na mesma. Claro. Tenho que ter muito cuidado. Só um pequeno exemplo. Há poucos dias um sobrinho meu não morreu numa praia
com uma coisa simples. Entrou na praia, meteu o pé mal num destes pequenos fundões, porque as praias hoje estão muito diferentes do que estavam ano passado, houve muita fuga de areia, a areia fugiu, as praias estão muito diferentes. Os próprios nadadores salvadores hoje estão preocupados, não conhecem bem as praias, estão agora a tomar conhecimento. E as pessoas, isto é um rapaz que viveu sempre e frequentou a Praia do Carvalhal, onde ele tem casa e, portanto, conhece perfeitamente bem, sabe nadar tudo, sabe fazer tudo. Fez uma ruptura de um ligamento do joelho, do tendão do rotuliano, e ficou ali. Não conseguiu sair da água. Tinha 2 pessoas à volta que o tiraram. Já está operado, já está em casa, mas ele morria ali, ingloriamente. Claro. Se não estivesse acompanhado. Doutora. Isto é muito importante. Muito importante. Muito. Doutora. Que o sol é nosso amigo e como é nosso amigo aqui não estamos contra o sol, o que nós queremos é saber usufruí-lo bem e portanto os conselhos que aqui foram dados em termos de férias e de praia, sobretudo para conseguirmos estar melhor, mais saudáveis, sabermos que podemos ir para a praia e que podemos ir para os diferentes sítios usando com moderação, nas horas certas e utilizando as proteções adequadas. É sobretudo isso. Diga, Sra. Asturiana. Tens dentes bonitos. Obrigada. Nas clínicas temos lá também um dentista ótimo. Não, aqui só para reforçar um pouco a ideia só da fruta e das sandes, que eu acho que é o que normalmente se faz sempre, e só então para ter a ideia da proteína, tanto a vegetal como animal, também tentar levar um bocadinho para a praia, nem que seja em salada, no tupperware, no frio, e tentarmos um bocadinho fugir só à fruta e às sandes, é só. Ou então colocar nas sandes tomate, alface, né? Exatamente. E cenoura ralada e etc. para fora. Exatamente. Pôr a salada dentro da sandes. Exatamente. Podes pôr a salada dentro da sandes, não é? Mas um pão também mais, com menos de farinha refinada. Sim, mais escuro. Sim, não só pão de forma, que também se usa bastante. Tentar um bocadinho pão mais escuro também. Dizer também, já que estamos a falar de praia, que o doutor já aqui falou, muito importante estarmos acompanhados na praia, mas atenção às piscinas também. Já é um tema que já aqui temos trazido algumas vezes. É das mortes mais silenciosas que há. Tem a ver com as crianças nas piscinas. Estes acidentes podem acontecer a qualquer um. A verdade é essa. E as praias fluviais, diz aqui o doutor, muito bem. São muito perigosas. Mas aí a tendência para ainda achar um bocadinho atento, não é? Nas piscinas é pior, porque as piscinas muitas vezes nós achamos que, então quando está um grupo grande, achamos sempre que alguém está a ver, e quando achamos que alguém está a ver, não está ninguém a ver. Portanto, quando há crianças que não sabem nadar, tem que haver sempre um adulto a ver. Estão lá 20, mas há um que tem que estar a ver aquela criança específica. Porque senão estes acidentes também se dão. Nas praias fluviais também é um tema que podemos trazer por acaso. Podemos voltar a falar sobre ele, porque onde também há sempre mortes todos os anos nas praias fluviais. Cada vez mais. Todos os anos. Até porque as águas são mais escuras, as pessoas têm correntes muito é um ambiente muito específico. É muito diferente da muito diferente da praia. Praia marítima. Sim. A praia fluvial é um ambiente muito próprio. E a maior parte das pessoas às vezes não sabe nadar lá. Vão para a praia, mas não sabem nadar. Enquanto que a pessoa que viveu em Carcavelos, ou na zona de Troia, ou no Algarve, toda a gente sabe nadar. Eu não conheço nenhum algarvio que não saiba nadar. Foi criado ali. E as pessoas que vão para uma praia fluvial, hoje ofereceram-lhes uma praia muito boa, com grandes condições, até de logística, de acessos, de estacionamento. É mais sombreada, é muito mais agradável para se estar, não precisa de tanta proteção, mas são muito mais perigosas neste aspecto de que o rio é mais vivo, às vezes, até do que o mar. O rio não tem marés baixas. Pois não tem marés baixas. Bem, vamos, e assim aprendemos muito bem, e lá está, uma das grandes lições que retiramos daqui, que é comum a todos, é que de facto na prevenção, com a prevenção só saímos a ganhar e temos um verão excelente. Onde é que devemos encontrar o doutor? Neste caso na Clínica Europa, em Carcavelos. Clínica Europa em Carcavelos, doutora? Na Clínica do Homem e da Mulher, em Alvalade, Lisboa. Muito bem. Nas clínicas Viver, ao pé de Marquês de Pombal. Sim, senhora. Muito obrigado aos três, voltamos a encontrar-nos seguramente, que isto correu muito bem, eu gostei muito disto assim. Agora vamos para o intervalo e já voltamos, até já.